te prometi não errar, nunca mais te decepcionar. Eu cansei, me liberta dessa prisão que atrapalha minha visão e que me impede de enxergar. Os meus passos caminham para a morte e o meu coração enganoso é. A minha intenção pode até ser boa, mas não é o que você sonhou pra mim. Os meus olhos estão firmes pra onde vem o meu socorro, e nem que eu tenha que tentar de novo, Deus, o seu amor vai me ajudar. Seja tudo em mim, manda em tudo em mim. Seja meu Senhor, diz pra onde vou, diz o que fazer, faz o teu querer. Chega de errar pra aprender. Seja tudo em mim, manda em tudo em mim. Seja meu Senhor, diz pra onde vou, diz o que fazer, faz o teu querer. Chega de errar pra aprender. Oh, 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 oh. Os meus passos caminham para a morte e o meu coração enganoso é. A minha intenção pode até ser boa, mas não é o que você sonhou pra mim. Os meus olhos estão firmes pra onde vem o meu socorro, e nem que eu tenha que tentar de novo, Deus, o seu amor vai me ajudar. Seja tudo em mim, mande tudo em mim. Seja meu Senhor, diz pra onde vou, diz o que fazer, faz o teu querer. Chega de errar pra aprender. Seja tudo em mim, mande tudo em mim. Seja meu Senhor, diz pra onde for, diz o que fazer, faz o teu querer. Chega de errar pra aprender. Oh, 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 diga, diga, diga. Seja tudo em mim, manda em tudo em mim. Seja meu Senhor, diz pra onde vou, diz o que fazer, faz o teu querer. Chega de errar pra aprender. As vozes digam: seja tudo em mim, manda em tudo em mim. Seja meu Senhor, diz pra onde vou, diz o que fazer, faz o teu querer. Chega de errar pra aprender. Seja tudo em mim, manda em tudo em mim. Seja meu Senhor, diz o que fazer. Chega de errar pra aprender.
sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem. Boa noite, Igreja Seara de Sapiranga. Boa noite, eu quero te convidar a você se colocar de pé nesta hora, para nós cultuarmos a Deus. Deus, Ele também não é apenas Deus, Ele se chamou de Pai. Hoje é o dia dos pais, parabéns a todos os pais que aqui estão, os pais da Igreja Seara, que Deus abençoe você com graça, com saúde, com alegria, com a presença do Senhor. Mas eu quero te convidar a juntos lermos uma passagem aonde este pai fala algo importante para mim, porque o pai ele cuida, ele procura o bem para os seus filhos. E o livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11 e o verso 13, Deus propõe como um pai dizendo assim para mim e para você, dizendo o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, ou diz o Pai, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos para dar esperança e um futuro. Esse pai que deseja isso para mim e para você, mas ele também faz um convite, daí no verso 13 ele diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Deus quer ser encontrado, Ele quer ser achado por mim, com você, não apenas como Deus, mas como Pai. E que você encontre o amor do Pai nesta noite, mais uma vez. Por isso eu te convido a você fechar os teus olhos agora e começar a agradecer a Deus, se você ainda não fez neste dia, ser grato a Deus pela paternidade dEle, pelo amor dEle, porque Ele alcançou a mim e a você, Ele tem mudado a minha e a sua história, Ele tem feito a diferença em nossos corações. Pai, nós estamos aqui esta noite para te louvar e para te agradecer, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor nos amou até o fim. O Senhor, Deus, tem planos poderosos para as nossas vidas, planos, Deus, para nos fazer prosperar, Deus, para nos dar esperança e um futuro, e nós somos gratos ao Senhor, e que a gente possa receber o maior presente que o Senhor já nos deu, que é o teu Filho Jesus, e poder te agradecer e te louvar por este amor, Deus, tão grande para conosco. Tu és o nosso convidado aqui, ó Senhor, venha estar conosco, Pai, venha, Deus, cercar o teu povo, Deus, e venha trazer o teu abraço, o teu carinho, o teu amor de Pai. Muito obrigado, porque tu és, Senhor Jesus, a expressão exata do amor de Deus, do nosso Pai, aqui manifesto nesta hora. Pai, recebe agora todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão ao teu nome, e assim nós te glorificamos com uma salva de palmas, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Vamos adorar a este Deus maravilhoso, a este Pai de amor. Glória a Deus. Amém. Nós louvamos o nome do Senhor porque somos gratos pela vida, por tudo que o Senhor tem nos dado, amém?
Senhor tem sido bom. Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Só Ele, que tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante.
tudo aquilo que tem te afastado dele. Diz para ele: Pai, aqui eu estou. Vem, Senhor, e traz luz. Vem, Senhor, e traz luz. Traz luz para sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Sim, Senhor, obrigado por esse teu amor, por essa tua dedicação conosco, Senhor, que nós só podemos render as nossas vidas. Tudo que nós podemos fazer, tudo que nós podemos te entregar, Senhor, a nossa vida, as nossas mãos, os nossos pés. Por isso, Senhor, nos ajuda. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá, e é Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. todo
Está de olho aberto agora para olhar para Ele. Contemple o Senhor. Nós estamos aqui adorando, levantando um altar de adoração nesse lugar. E você é convidado a expressar a sua adoração. Seja de pé, seja sentado, seja ajoelhado, seja como você estiver, mas que a sua vida, o seu corpo, a sua voz, os seus braços expressem adoração, expressem entrega. Manifeste a sua adoração, enche esse ambiente de adoração. Imagina que cada um de nós aqui está produzindo adoração, está produzindo benefícios para o Senhor, e você pode encher esse lugar de adoração. A sua voz, as suas palavras, a sua entrega, enquanto você diz é Ele, enquanto você diz Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Você está enchendo esse lugar de adoração, e esse ambiente pertence ao Senhor, e você está aqui, então você pertence ao Senhor. Enquanto nós adoramos e nos entregamos a Ele, Ele vai tomando conta da nossa vida, Ele vai tomando posse da nossa vida. Entrega a sua vida a Ele, entrega o seu coração, entrega o que você tem de melhor nessa noite. Faça a sua entrega pessoal agora nessa oração. Diga para Ele: Senhor, eu entrego para Ti, eu entrego as minhas preocupações, eu entrego, Senhor, os meus problemas. Você chegou aqui de um jeito, mas você pode sair diferente. Eu entrego as minhas ansiedades. Vai entregando para Ele. Eu entrego para Ti, Senhor, as minhas lutas, porque eu sei que o Senhor vence por mim. Eu entrego para Ti também as coisas boas, porque a minha maior alegria é pertencer ao Senhor. Vai entregando. Vai falando com Jesus. O que hoje enche o teu coração, o que enche a tua mente, o que ocupou a tua mente durante essa semana, o que roubou o espaço do Espírito Santo em você essa semana, entrega agora. Senhor, eu contemplo a Ti, eu contemplo a Tua santidade, eu contemplo a Tua palavra, eu contemplo o Teu reino. Eu escolho nessa noite exercitar a minha fé, olhar para o Senhor e declarar que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. Adore a Ele, diga que você o ama, diga que você ama estar na presença dEle. Diga isso para o Espírito Santo, diga isso para o Pai. Jesus nos ensinou a ser filho, porque hoje você tem um Pai perfeito. Agradeça a Ele. E eu quero ler um trechinho de um salmo para encher o seu coração de fé, enquanto você ainda está aí nessa postura de adoração, de olho fechado. Diz assim: Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Agradeça ao Senhor agora, tenha nesse tempo de oração. Pai, nós Te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, e entregamos agora para Ti, Senhor, tudo aquilo que tenta roubar nossa paz, tudo aquilo, Deus, que traz de certa forma um desânimo, um desencorajamento. Nós não queremos essas coisas na nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, para fortalecer a nossa fé. Por isso nós escolhemos tirar os nossos olhos das coisas dessa terra e colocamos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, o perfeito Jesus.
aquele que nos ajudou, aquele que nos ajuda e aquele que nos ajudará em toda e qualquer circunstância. Nós te agradecemos, porque em Ti nós encontramos socorro. Livra a nossa alma da angústia, livra a nossa alma do aperto e traz sobre nós alívio nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora que você teve um encontro com o Senhor e já está aliviado do seu fardo, nós vamos ter um tempinho de intercessão. Ore por alguém que não está aqui, alguém que você sabe que precisa de oração. Nós temos alguns pedidos de oração no nosso grupo, na sala de oração. Então que você agora ore por essas pessoas, ore por aquele que sofre, interceda por alguém que precisa encontrar Jesus, que está doente, amém? Vamos orar juntos? Pai, nós conhecemos tantas pessoas que têm necessidades físicas, emocionais, espirituais. Entregamos agora, Deus, esses conhecidos em Tuas mãos, familiares, amigos, pessoas que talvez nós estamos orando e que nunca vimos, mas o Senhor conhece a situação de cada um. Nós oramos pela saúde, Deus, por cura física. Aquele que está lutando com câncer, nós oramos por cura agora em nome de Jesus. Que o Senhor remova, Senhor, toda célula maligna, tudo aquilo que não foi o Senhor que em perfeição criou, mas que o Senhor possa estar removendo, fazendo retroceder toda e qualquer doença. Todo diagnóstico contrário agora, Deus, à saúde, nós pedimos uma intervenção divina, Pai. Que os próximos exames possam mostrar a Tua mão operando, Deus, em favor daquele que crê. Pai, nós colocamos o nome de cada um que está ali na sala de oração. O Senhor conhece cada um pelo nome. Que o Senhor visite agora, Pai, a saúde de cada um. E todos aqui que estão sendo levantados em oração agora, Pai, move a Tua mão com cura, com graça, para que, Deus, nós possamos continuar testemunhando da nossa fé e de que há um Deus que livra, em nome de Jesus. Opera também, Deus, naquele que está lutando com vícios, com problemas de relacionamentos, problemas financeiros, Deus, aonde há bagunça nas vidas, que o Senhor traga ordem, traga restauração, reconciliação, recomeço, em nome de Jesus. E especialmente, oramos por aqueles que ainda não Te conhecem. Pedimos, Deus, move a Tua mão, convencendo da verdade, do juízo, da justiça, e que possam Te conhecer como Pai, e que sejam salvos, e que venham a nascer de novo. Continua fazendo a obra na vida daqueles que nós estamos orando, Deus, para que nós como igreja possamos cumprir a missão e fazer discípulos segundo a Tua ordem. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, porque o Senhor nos ouve. E em Ti esperamos com alegria, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode sentar com seu coração cheio de fé, amém. Nosso Deus é muito bom. Nós temos lutas, enfrentamos tempestades, mas nós conhecemos o porto seguro, amém? Nós conhecemos o porto seguro. Nós sabemos quem está na direção do navio, usando essa figura aí de barco de tempestade. Nós conhecemos aquele que governa a nossa vida. Então, quando a tempestade se levantar, não tema. Não olhe para as nuvens, não olhe para as ondas. Olha para aquele que controla o barco. Amém? Olha para aquele que pode parar a tempestade. Olhe para aquele que gera fé no seu coração. Escolha olhar para aquilo que te encoraja, em nome de Jesus. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de saber se alguém está conosco pela primeira vez, num culto da Igreja Seara. Pelo que eu vejo, todos são da casa, né? Então, que você, no seu caminho, continue semeando a boa palavra, a boa semente. Continue sendo um bom discípulo de Jesus, porque o seu andar vai atrair pessoas para andarem conosco, amém? E nós cremos nisso, o Senhor que faz. Então continue anunciando, continue fazendo a sua boa parte, e o Senhor vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Também gostaria de saber dos aniversariantes da semana, desde segunda até hoje. Hoje é um dia especial, temos alguém hoje de aniversário, mas mais alguém fez essa semana, além desse aniversário de hoje?
Então o dia é todo teu, Vera. É hoje, gente, aniversário da Vera. Que coisa boa. Pode aplaudir. Que alegria, né? Poder comemorar o dia do aniversário em gratidão, na casa do Senhor. A gente estava conversando antes do culto, o dia foi lindo hoje, né? Então, nós queremos te dizer como igreja, o quanto nós te amamos, amamos a tua família. A Vera é uma das fundadoras da Igreja Seara, né? Muitos anos caminhando junto. Então, que as bênçãos se renovem, a alegria no Senhor se renove, que seja um ano maravilhoso esse que está começando. Amém? Deus abençoe a tua vida. Não vá embora sem dar um abraço bem caloroso, carinhoso nela depois. Amém? Muito bem. Então, essa semana nós tivemos aqui na igreja ativação, sempre na primeira terça-feira do mês. Foi um tempo muito bom, né? Muito bom a gente, como pessoas que servem aqui na igreja, poder ter esse alinhamento, essa conversa mais próxima. E a gente tem crescido nessas reuniões. Então, eu encorajo você a estar conosco na próxima, em setembro, né? Porque é um tempo ali onde a gente tem aprofundado a nossa vida em Deus, né? De uma forma mais íntima e uns com os outros também. E os ministérios que têm servido, né? São tantos ministérios hoje disponíveis para você servir nessa casa, desenvolver os seus dons, desenvolver a sua fé. Então, ali a gente tem buscado entender como servir melhor, né? E nós vimos essa semana que, além da ação do serviço, o mais importante é a boa atitude. Então, nós como igreja, nós precisamos, tudo que a gente fizer, não só fazer boas obras, boas ações, mas fazer com um bom coração, né? Com um bom jeito de ser discípulo, para que a gente possa, de fato, refletir Jesus. E você que ainda não está inserido em nenhum ministério, fica o convite, né? Temos muitas áreas de atuação, então vai observando, vai se aproximando. Você com certeza tem um talento aí que é útil no reino de Deus. Deus faz pessoas úteis para todas as coisas. Então você tem algo que você pode abençoar o reino de Deus, uma coisa que você faz muito bem e tem espaço para todos, né? Então, não costumo fazer isso, mas quero dizer, olha para quem está perto de você e diz, você tem um dom aí. Você tem um dom aí. Aham. Isso aí, você tem um dom. Todos nós temos. E alguns, assim, eu diria que quase todos, se não todos, têm mais de um, né? A gente pode até falar uma segunda frase agora. Você tem dons aí. Você tem dons. Você tem muitos dons. Você tem muitos dons. Isso aí. Então, assim, Deus dá os presentes. Dons são presentes. Você já abriu o seu presente? Você sabe qual é o seu dom? No que você é bom? Você só vai saber se você sabe fazer pão se você fizer o quê? Quebrar o ovo, pegar a farinha e começar a mexer aquele negócio para ver se sai um bom pão. Tem que fazer para ver se descobrir se a gente é bom naquilo ou não. Às vezes a gente até já sabe, né? Naquilo que a gente é bom, mas se envolva. Porque isso é parte do desenvolvimento da nossa fé. Não é só praticar, né, os princípios ali, ler a Bíblia, as disciplinas espirituais, orar, fazer um jejum, né, confessar os pecados, participar da congregação, do culto, estar inserido nas programações, tudo isso é importante. Mas também o serviço é fundamental, porque é quando eu coloco a minha fé em ação. Quando eu coloco o meu amor em ação. E é diferente, né? Quando a gente só vem, assiste, parece que a gente não é parte. Quando a gente está nos bastidores, aí a gente vê, uau, eu posso fazer muito e eu nem sabia. Né? Então, nós temos essa característica como igreja. Eu quero encorajar você a continuar se dispondo no reino. Eu tenho só um aviso. Que no próximo sábado, então, será o Chá Ama, né? O chá das mulheres, já no sábado que vem. Então, essa semana as mulheres estão aí com o coração, né? Entregue ao Senhor, para que seja uma tarde linda, de encontro, de estarmos juntas. Se você ainda não comprou o seu cartão, você pode estar me procurando no final. A Lumi tinha um compromisso de família, ela disse que ia tentar chegar, talvez ela venha ainda. Se você precisa acertar, depois entre em contato com ela, tá bom? E para a gente fazer esse acerto aí dos cartões. E no sábado, então, estaremos juntos. Ore
pela gente, né, pela equipe das mulheres, ore pelo dia. Vai ser um tempo muito bom, né? Então, todos aí estão convidados a participar, seja presencialmente, seja à distância, orando e intercedendo pelo evento. Essa semana teremos as células, então procure uma mais perto da sua casa para que você possa fazer parte, porque a célula tem sido uma extensão, um aprofundamento do discipulado, do andar junto. Então, se você ainda não visitou nenhuma, visite. Nós temos algumas aí espalhadas, né, pela cidade. Você pode entrar em contato conosco também. A gente encaminha você para mais próxima da sua casa. Amém? As crianças vão, depois das ofertas, para o culto infantil. Amém? Oi de novo. Quero convidar vocês para se colocarem de pé. Vamos abrir em Provérbios 11, 25. Quando eu recebi o convite de trazer esse momento hoje, eu fiquei pensando, o que fazer? O que falar que não seja repetitivo? E hoje de manhã, meditando, foi em cima desse versículo que eu escutei, uma meditação. E me fez pensar que muitas vezes nós, como pais, abrimos mãos de algumas coisas para ver o bem dos filhos, para ver eles melhor. Mas a gente não faz isso pensando lá na frente, pensando que eu estou semeando para colher. A gente faz muitas vezes por instinto, para ver eles bem, para ver eles felizes. Mas, ao mesmo tempo, quem já é pai há mais tempo, que já tem os filhos grandes, sabe que isso depois volta. De alguma maneira isso volta. Aquele cuidado que tu teve com teu filho vai poder ter contigo depois. Mas quando a gente está criando as crianças, quando a gente está vendo eles engatinhando, falando, começando a estudar, a gente não pensa nisso. Ao menos eu nunca pensei isso, tá? Se vocês, por acaso, já quando começaram o primeiro filho, pensaram, não, eu vou ter um filho porque ele vai cuidar de mim quando eu for velho. Mas a gente não pensa isso. A gente pensa em fazer o bem para eles, para que eles sejam melhor do que a gente já foi, para que eles possam ir mais longe do que a gente vai, do que a gente já chegou, e para que eles possam ser exemplo por todos os lugares que eles passarem. Em Provérbios 11, 25, eu vou ler em duas versões. Primeiro na NVI, que é a mais conhecida, e depois eu quero ler na mensagem. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E na mensagem fala, quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. E eu quero focar nessa segunda versão que eu li. Porque quando nós estamos cuidando, abençoando, ajudando, a gente depois vai. Na verdade, ao mesmo tempo, eu sempre digo para os guris lá em casa, vocês acham que vocês estão aprendendo? Vocês acham que nós estamos só ensinando vocês? Não. Nós também estamos aprendendo a ser pai e mãe. Nós também estamos sendo abençoados em cada dia, cada hora que tu para conversar, para meditar, para escutar eles. Porque é uma troca. Sempre foi uma troca e sempre vai ser essa troca. Então, enquanto nós estamos abençoando eles, nós somos abençoados. Enquanto nós estamos ajudando eles, nós seremos ajudados. Da mesma forma com o Senhor. O Senhor é um pai. E o Senhor, Ele não faz as coisas que faz, Ele não fez as coisas que fez, pensando em retribuição. Ele fez porque Ele nos ama. Ele, quando criou o céu, a terra, os animais, Ele disse que era bom. Quando Ele criou o homem, Ele disse que era muito bom. E vocês acham que Ele criou só porque Ele queria, não tenho mais nada, vou me desafiar, criar alguma coisa melhor? Ele queria companhia. E o Senhor ainda deseja essa nossa companhia. Ele ainda deseja estar conosco. Então, assim como o Senhor tem nos abençoado, que nós possamos abençoar Ele, através do nosso dízimo, através da nossa oferta, através da nossa primícia, através de ofertas para outras pessoas, que muitas vezes nós deixamos de alcançar, estender o braço para aquele que está do nosso lado e também precisa. Então, que nesse próximo louvor que a gente vai estar tocando, vocês possam estar vindo aqui,
trazer oferta, trazer primícia, trazer dízimo, aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um de vocês. E que nós possamos estar orando, abençoando a vida de cada um e o tempo de oferta. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque tu tens cuidado de nós. Tu tens nos abençoado, Senhor. E nós queremos agora colocar tudo na tua presença, toda a nossa vida financeira, toda a nossa vida familiar, pedindo, Senhor, que tu esteja conosco, que tu esteja abençoando cada mão que estará sendo estendida, Senhor, para ti agora. Nós te agradecemos e nós te entregamos as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. A minha vida Jesus já transformou. Eu quero te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu quero te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostre o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostre o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostre o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostre o teu sorriso e aperte a minha mão. Bem, as crianças então podem estar indo para o culto infantil, atrás, na sala preparada para eles, com muito carinho. Que Deus abençoe as crianças. E nós continuamos preparando o nosso coração para receber uma boa palavra nessa noite. Noite especial, né? Noite que a gente lembra de muitas coisas em relação à família, à paternidade. Algumas pessoas gostam dessas datas, outras não, né? Mas todos nós viemos de um pai terreno, talvez bom, talvez ruim, histórias boas, histórias não tão boas, mas você tem história. Mas a nossa fé, ela renova todas as coisas, né? E ela faz a gente ser grato pela pessoa que nos gerou, pela vida que nós temos. E Deus se mostra como aquele pai perfeito. Então que nessa noite você possa agradecer a esse pai, né, que tem cuidado de você desde o ventre da sua mãe. O Deus que é pai, Deus que não escolheu ser somente autoritário, mandão, mas escolheu acolher, dar colo, né? Esse é o nosso Deus. Então que você possa se agarrar a Ele nessa noite. Não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas meu Pai com seus braços de amor restaurou-me um sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim
Senhor, o que nós mais precisamos aqui esta noite é poder perceber os teus braços de amor nos envolvendo. Nós queremos poder olhar para Ti e Te chamar de Pai, poder descansar em Ti, poder, Senhor Deus, ter a nossa vida entregue ao Teu colo, aos Teus cuidados. Por isso nós queremos expressar mais uma vez, cantando esta canção nos braços do Pai. Que você cante, que você consiga imaginar os braços do Pai se envolvendo, que você sinta na sua alma e no seu corpo o abraço e o amor do Senhor Jesus por ti, porque Ele morreu, porque Ele fez tudo, porque Ele te conhecia desde o ventre, Ele te escolheu desde o ventre. Pai, nós te somos gratos e por isso declaramos nos braços do Pai. Meu Pai, são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz da cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai, recebidos, obrigado porque o Senhor nos recebeu, porque o seu amor é extremamente maior. Que o teu amor agora alcance o meu coração e dos meus irmãos, e que esse amor nos faça a olhar para ti, a querer estar contigo, a viver contigo, a ser como um Pai, a viver como Pai. Fala conosco, Senhor Deus, por meio da Tua palavra, e nos leva depois a este momento tão especial, o momento onde Jesus mostrou o Pai aos seus discípulos. Foi na ceia, foi na última ceia, Senhor Deus, que Ele apresentou a figura deste Pai de amor que se entrega para a transformação das nossas vidas. Vem estar conosco, Espírito Santo, e nos enche com a Tua presença agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Você que está de pé pode se assentar. Que alegria podermos estar juntos, reunidos aqui essa noite e olhar para Deus como Pai. A Nina falou antes aqui, muitas às vezes têm dificuldades de olhar para o seu Pai, para o Pai dos céus, para Deus, porque não conseguem olhar com amor para o seu Pai terreno. Mas nós somos chamados a olhar para o perfeito. Nós imperfeito, mas Ele perfeito. Ele na sua perfeição sabe a hora de dizer o sim, de dizer o não, de presentear, de corrigir, de fazer o melhor. E nós precisamos aprender com este Pai. E eu te convido a nós juntos fazermos isso, olharmos para a sua palavra e olharmos para dentro de nós em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de nós começarmos, enquanto estava ali, essa canção me fez lembrar de uma história. Uma história que talvez você conheça, mas eu quero repetir ela. E para quem não conhece, vai conhecer hoje, que se chama Pegadas na Areia. Uma certa pessoa escrevendo e olhando para a sua história, ela consegue ver que na sua jornada, ela viu como se estivesse andando pelas areias da praia. E ela percebe durante a sua caminhada, a sua jornada, a sua vida, ela ver dois trilhos, duas pegadas.
e essas duas pegadas, ela percebe que é uma dela, e a outra é do Senhor Jesus Cristo. E ela percebe muitas vezes que momentos de alegrias, momentos de felicidade, ela percebe essas duas pegadas, identificando que Deus estava ali com ela. Mas há momentos na vida dela em que ela percebe momentos de dificuldade, de tristezas, de lutas, de angústias, aonde ela enxerga apenas um rastro, uma pegada. E ela começa a se questionar a respeito desta pegada, e então ela pergunta para Deus: Senhor, por que nas horas mais difíceis da minha vida, eu estava sozinho, eu percebi que só tinha uma pegada, aonde o Senhor estava nesse momento? E o Senhor disse: meu filho, eu não estava longe. Na verdade, esta pegada que você viu, esse um rastro, não era o seu, mas era o meu. Era eu carregando você nos meus braços. Era eu cuidando de você nesses momentos que você não conseguia me ver, mas eu te carregava no colo. Essa história é Pegadas na Areia. E ela muitas vezes fala conosco, que ela nos leva a refletir a respeito do cuidado de Deus para conosco. Deus, Ele nos ama, Ele nos cuida, Ele quer o melhor para nós, porque Ele é o Pai perfeito, e numa parábola Ele compara nós, Pai, imperfeitos, que sabemos dar boas dádivas aos seus filhos, por mais que um filho que lhe peça uma pedra, ele peça um pão, ele não vai dar uma pedra, ele vai dar pão. E ele depois que peça alguma outra coisa, vai lhe dar uma cobra. Não, eu sou um pai melhor. Vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto a eu, darei muito mais, e darei o meu espírito àquele que os pedir. Este é o Deus que cuida de mim e de você. É um Deus que, na sua história, Ele nos chamou a viver e a experimentar um cuidado de pai. Muitas vezes nós olhamos, e se nós olharmos para a história, nós vamos ver aquele Deus que estava ali diante do povo, conduzindo, dirigindo. Desde o começo da história você vai perceber Deus cuidando e amparando, protegendo os seus filhos, orientando, ensinando-os. Este é o desejo do Pai, e na história da Bíblia nós vamos ver a história deste Pai, que ora é necessário a disciplina, ora é necessário a correção, ora é necessário abençoar, ora é necessário fazer grandes coisas e presentear o seu povo. Foi isso que Deus fez, Ele presenteou o seu povo. Ele disse lá em Deuteronômio, quando eu estava entrando na terra prometida: eu vou dar casas que vocês não construíram, eu vou dar a vocês videiras e oliveiras que vocês não plantaram, eu vou dar a vocês tantas coisas que vocês não vão fazer, mas vocês vão receber uma cidade, porque eu amo vocês, porque eu tenho preparado isso para vocês. Este é o amor do Pai, o cuidado do Pai, ensinando, guiando, direcionando. Deus deseja nos abençoar, dar a nós o seu amor, a sua graça. Deus deseja, e nós também desejamos, presentear com bênçãos aos nossos filhos. Mas eu penso que muitas vezes nós, como pais, queremos tornar os nossos filhos, que eles se tornem, que cresçam, sejam homens, mulheres, pessoas responsáveis, sábias, que sabem decidir, que sabem escolher, que sejam obedientes, que tenham uma conduta, que tenham um caráter, que sabem andar e viver segundo a instrução que foi apresentada, que recebeu o amor dentro de casa e que depois possa derramar o seu amor quando formar uma nova família. A nossa relação com os nossos pais muitas vezes não foi as melhores, mas nós precisamos sim, de novo, olhar para o Pai de amor, este Pai que concedeu alegria e que deseja que eu e você possamos viver com Ele, experimentar, ouvir, e Ele nos chama a uma vida para perto, para andar junto, e junto andar com Deus é dar ouvidos a Ele, é prestar honra a Ele, é respeitá-lo,
em nossas vidas, em nossas condutas, em tudo o que fizemos. Por isso, Deus nos convida a olhar para Ele e olharmos o seu amor e experimentarmos desse amor nesta noite. Este Pai perfeito, que vê além daquilo que nós vemos e percebemos. Este é o nosso Deus, que nos ama, e Deus que deseja fazer algo poderoso em nossas vidas. Irmãos, te convido a abrir a palavra no livro de João, no capítulo 15, o verso 9 e 10. João 14, 15 e 16, é o momento onde Jesus está na última ceia, onde Jesus começa a falar de coisas profundas e espirituais, aonde ele começa a trazer clareza a respeito do Pai, da figura do Pai, do que ele tem preparado, do que ele deseja, do que ele quer, do que ele espera. Mas eu olhei para estes dois versículos e vejo quanto Deus amou o seu Filho. E eu pergunto para você, você é filho de Deus? Cadê os filhos de Deus? Levante a sua mão. Amém. Se você reconhece Jesus Cristo como autor e consumador da sua vida, que Ele morreu numa cruz e ressuscitou, você que quer viver segundo os seus valores e os seus princípios, você se torna filho do Senhor. João disse, mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que receberam o sacrifício do Pai, o presente do Pai, aquilo que o Senhor deu ao mundo, que foi o seu Filho, para morrer em nosso lugar, recebendo esse presente, se torna filho de Deus. A saber, os que creem no seu nome, diz a Bíblia. Mas João aqui está falando uma essência importante a respeito da vida do Pai, de Jesus, e daquilo que Ele deseja aos seus filhos. Ali diz o seguinte, capítulo 15, verso 9, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Meus irmãos, o amor é o elo que vai ligar o amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai. Depois você pode estudar e estude em casa esses 3 capítulos, você vai ver o amor do Senhor, o cuidado do Senhor. Mas Deus amou a Jesus Cristo, Deus amou a eu e você por meio dele, para que eu e você pudéssemos permanecer no seu amor, ligados nele. Este é o amor que é derramado em nosso favor para que eu e você estejamos nele. Mas este amor, ele para permanecer, para continuar, algo precisa acontecer da nossa parte. Porque Deus derrama este amor, ele é colocado em nosso coração, a vida do Senhor dentro de nós. Mas é como algo que é plantado. Você que cuida talvez uma plantinha, que você que cuida de um jardim, você precisa fazer o quê? Só plantar e está tudo certo? Não, você precisa regar, ou seja, cuidar, ou seja, fazer algo contínuo para manter aquilo vivo. Para que o amor do Senhor permaneça vivo dentro da minha e da sua vida, algo precisa acontecer. E o versículo 10 traz isso para mim e você. Deixa eu ler de novo o 9 para enfatizar depois o 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, Jesus dizendo, e em seu amor permaneço. Aqui está o desejo do Senhor para mim e para você. Deus quer derramar, Ele nos amou de tal maneira, para que eu e você pudéssemos receber esse amor, e para nós permanecermos nesse amor, a chave é viver uma vida de obediência. Mas quando nós olhamos, e se muitas vezes vamos olhar para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que talvez Deus exigisse a obediência, porque se vocês não se desobedecessem, vocês seriam castigados, e essa é a ideia que muitas pessoas têm ainda no plano de hoje.
Mas quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo as orientações de Deus, dizendo a respeito de permanecer no meu amor, ouçam, cumpram os meus mandamentos, aquilo que eu vos tenho dado e ordenado, ou seja, e ele vai trazer se não acontecer isso, se vocês não andarem deste jeito, vai ter consequências, não porque eu vos castigarei, mas porque vocês estão se afastando de mim, porque vocês estão se distanciando de mim, e quando vocês se distanciam de mim, vocês estão longe do meu amor, vocês estão fora do meu amor, vocês começam a produzir algo de vocês mesmos, não o que eu derramei, não o meu amor que eu quero derramar dentro de vocês. E isso fica claro lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante, diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 a 6, diz o seguinte: ouça, ó Israel, parênteses aqui, Israel, você foi o meu filho, eu te gerei, diz a palavra, eu te escolhi, você era o menor dos povos, eu te chamei para andar contigo, para te guiar, eu te amei. Fecha o parênteses, agora continua, isso está na Bíblia que eu falei, tá? Em outros lugares. Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Depois ele vai dizer o seguinte, não só estejam no seu coração, mas elas precisam ser ensinadas, ou seja, cultivadas à próxima geração, aos filhos, e aqui vai vir as instruções, ensina elas no seu caminho, quando você andar por todos os lugares, escreva ela nos batentes das portas, nos portões, por todos os lugares. E aí vem uma bênção do Senhor, o seu Deus os conduzirá, versículo 10, a terra que jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, que eu falei antes, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Este é o desejo do Senhor. Depois vai vir ali alguns cuidados a respeito disso, mas a essência de tudo é permanecer no amor do Senhor. Ou seja, Deus nos chamou para permanecermos nele. Ele nos amou, e assim Jesus amou, e ele mostra o padrão, como ele recebeu. Jesus recebeu o amor do Pai, ele ensinou, aqui desde o Antigo Testamento, como ele derramou sobre o seu povo, para que o seu povo continuasse cultivando de geração em geração, as promessas do Senhor, mostrando os seus mandamentos. Permaneçam, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, e assim, como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, Jesus dizendo, e em seu amor eu permaneço. O que nós aprendemos hoje é que para andar e viver no amor do Senhor, nós precisamos permanecer em obediência. Para agradarmos ao Senhor, para gerarmos alegria no Senhor, nós precisamos viver em obediência. Agora trazendo para nós, realidade de pais, agora eu insiro pais no geral, mães, pais, o que os pais mais desejam é ver os seus filhos sim ser abençoados por Deus, ter uma vida com Deus, mas parte de nós ensinarmos os caminhos do Senhor a eles. Mas para que eles também permaneçam nesse amor, nós precisamos ensinar. E o que mais o pai deseja é ver que os seus filhos têm andado naquilo que eles têm ensinado. Deus deseja que eu e você andamos naquilo que Ele nos ensinou e tem preparado para nós. Nós, quando ensinamos nossos filhos, damos direção, nós esperamos que eles obedeçam às nossas palavras. Isso nos agrada, isso nos alegra, isso nos mostra que eles estão ouvindo, que eles estão prestando atenção e que eles estão executando. Mas hoje nós queremos ver que o amor do Pai, para permanecermos em nós precisamos viver em obediência ao Senhor. E o que acontece quando nos afastamos do amor do Pai? Entender que o amor,
A obediência, ou seja, o ouvir, vem antes do realizar e do fazer. E também obedecer a Deus, andar com Deus, andar uma vida de obediência cria intimidade com Deus. Amém, queridos? A primeira coisa que lemos: como o Pai me amou, assim eu os amei. O amor de Deus, ele é fantástico quando é derramado e quando ele enche o nosso coração. Isso nos leva ao primeiro amor. Você que é um crente novo, você que experimentou Jesus Cristo, você percebe Deus em todas as coisas. Aqueles que já viveu o primeiro amor e que a Bíblia nos alerta a cultivar este primeiro amor, a não deixar que ele se esfrie, porque o primeiro amor é um lugar tão gostoso, porque você quer estar na igreja, você quer estar com os irmãos, você quer estar numa reunião de oração, em qualquer momento aonde Deus está, você quer estar ali, tudo que você faz é para Deus, você quer estar com Deus em todos os momentos, porque o amor do Senhor te cerca, o amor de Deus te enche, o amor de Deus se manifesta em você, você se sente como uma criança abraçada, amada e cuidada. Este é o amor de Deus derramado. E quando nós olhamos para os nossos pequenos, os pais que são presentes nas vidas dos seus filhos, aonde o pai vai, o filho quer ir junto. Pai, onde é que tu vai? Quero ir junto, estou junto, vou junto. Estou saindo, pegou a chave do carro, onde é que tu vai? Estou indo junto. Ele quer estar junto, esse é o desejo. Mas nós percebemos que quando nós vamos nos afastando, nós não vamos vivendo o amor do Pai. Porque quando estamos juntos, você vai perceber, e a gente já falou aqui muitas vezes, o amor do Senhor, ele gera em nós vida. E quando estamos com o nosso Pai, nós produzimos aquilo que o nosso Pai faz. Nós falamos como Ele fala, nós fizemos os mesmos trejeitos, as mesmas coisas que Ele faz, porque andamos juntos. Mas quando nós nos afastamos, quando nós vamos para longe, nós perdemos a referência, nós perdemos o amor, nós deixamos de amar como o Pai nos amou. E é isso que é o problema quando nos afastamos. Obedecer é um sinal de amor, é um sinal de estar próximos e ligados. E quando nos afastamos, nós deixamos de dar ouvidos, porque quando crescemos, nós somos atraídos pelos desejos da nossa carne, da nossa vontade. E o mundo nos oferece tantos caminhos, querendo nos mostrar tantas coisas, querendo nos afastar deste amor do Pai. E muitos de nós acabamos nos afastando e deixando com que a presença de Deus, que o amor de Deus que é derramado em nosso coração, vá se esfriando e automaticamente nós não vamos mais refletindo o amor de Deus e não vamos permanecendo na pessoa do Pai, na pessoa de Jesus Cristo, não vamos esfriando a comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos entender que à medida como nós vamos mais nos afastamos e deixando de ter essa comunhão com Deus, nós vamos perdendo essa sensibilidade do amor de Deus. Nós não nos sentimos amados, nós nos sentimos esquecidos, abandonados, fragilizados. É isso que acontece quando nos afastamos do amor de Deus. Deus me esqueceu, não. Lembre-se, Deus não esqueceu, Ele tem as promessas, os seus planos, os seus sonhos para cada um de nós, o desejo dEle é nos abençoar. O Josu disse aqui, quando testemunhou, eu não pensei que eu ia botar um filho no mundo para que ele me cuidasse, não, a minha intenção é cuidar, e eu estava lá atrás, e eu vi ali, a minha irmã aqui, me esqueci o teu nome, e ela só balançou a cabeça quando ele falou isso, e eu sei o porquê que ela falou isso. Porque ela está se derramando pelo seu filho, tem cuidado do seu filho com todo o coração. Esse é o desejo do pai, esse é o desejo da mãe. Não importa o que aconteça, ele vai querer cuidar. Ele está longe, mas o coração está lá. Nós podemos estar longe, mas o coração de Deus ainda quer nos atrair para junto dele. Mas este caminho que nos leva a viver com o Senhor é o caminho que passa pela obediência. 1 João capítulo 5, verso 3 diz o seguinte:
Ali diz que o amor de Deus consiste em obedecer os seus mandamentos. E que os seus mandamentos, que os mandamentos dele não são pesados. Ou seja, aqui Deus está mostrando que quando amamos de fato e de verdade, obedecer a Deus, servir a Deus, andar com Deus, não é pesado. Porque existe em nós gratidão, amor e reverência ao Senhor, e nós queremos fazer isso com alegria. O versículo continua dizendo: quando há amor e fé, a obediência deixa de ser uma obrigação dura e vira uma resposta natural. É isso que quer dizer esse versículo. Meus irmãos, quando amamos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa fé, os seus mandamentos não se tornam pesados. E esta que parece ser uma obrigação, vira algo natural, um desejo de agradar a Deus. Porque um filho que ama o seu pai, um filho que quer honrar o seu pai, que quer agradar o seu pai, ele quer obedecer e andar nas palavras do seu pai. Por isso, quando nos afastamos de Deus, nós colhemos a solidão, colhemos problemas, não porque Deus gerou, mas sim porque nós nos afastamos. Mas Deus, acima de tudo, quer gerar e trazer eu e você para perto dEle. Porque obedecer ou ouvir vem antes de fazer. Muitas vezes, e os filhos de antigamente, se o pai dizia é assim, eles se calavam e faziam, muitas vezes por medo de consequências do que o pai faria se não obedecesse a sua palavra, a sua conduta. E muitas vezes levamos isso para Deus. Deus está me castigando porque eu não estou obedecendo a sua palavra, porque eu estou longe. Ele sabe que você está longe e o que Ele mais deseja é te trazer para perto. Você está apenas colhendo aquilo que você plantou. A Bíblia é clara quanto a isso. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Mas para fazermos e agradarmos a Deus da maneira certa, nós precisamos ouvir primeiro. Obedecer a palavra é ouvir a palavra. Mas para isso temos que ter ouvidos inclinados a Deus. Não apenas ouvidos, mas um coração inclinado à sua palavra. E aí nós podemos voltar de novo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que diz o seguinte: ouça isso, ó Israel. Ele não começa dando a direção, ele começa dizendo: escute, ouça com atenção, ouça com o ouvido e com o coração. Eu tenho o melhor, mas você precisa entender. Porque quando nós ouvimos apenas com o ouvido, não ouvimos com o coração, muitas vezes nós fazemos achando que estamos agradando, quando na verdade nós não estamos agradando. Muitas vezes agimos por impulso, porque não ouvimos com o coração. E quando agimos com impulso, nós não medimos as consequências das nossas ações, esquecemos das instruções claras que foram ditas. Deus diz para nós permanecermos no seu amor e nos seus mandamentos, não com peso, mas com alegria. E nós precisamos ouvir essas instruções e perceber que nós não estamos fazendo simplesmente por fazer, porque quando fazemos do nosso jeito, nós vamos fazer contrário ou de forma não precisa daquilo que Deus nos orientou. Nós não vamos cumprir por completo, mas muitas vezes, quando não fizemos isso, queremos nos justificar dizendo: Deus, não, eu cumpri, eu fiz como o Senhor nos mandou, está ali escrito. Eu quero que você lembre da história de Saul. Samuel deu uma orientação a Saul que recebeu de Deus: quando você ir lá, você sacrifica todos os animais, todos os bois, tudo, é holocausto, destrói tudo, não poupe ninguém, nem o rei, nem mulher, nem criança, nada, obedeça. E aí diz que Samuel foi para a guerra, conquistou a cidade, mas trouxe alguns bois, algumas coisas, trouxe o rei Agag. E aí Samuel chegou lá no arraial,
E 1 Samuel capítulo 15, 19 diz o seguinte: Samuel perguntando e questionando a Saul: por que você não obedeceu ao Senhor? A instrução foi clara, ele ouviu apenas com o ouvido, não com o coração, de agradar a Deus, e fez do jeito que ele achou melhor, e aí ele quis se justificar. Daí no verso 20 ele diz: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Rapaz, não foi desse jeito. E aí no 15, 22 diz: acaso o Senhor tem prazer em holocaustos, em sacrifícios, mais prazer em holocaustos e sacrifícios, de quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, diz a Bíblia. E muitas vezes nós acabamos colhendo coisas porque nós não temos obedecido de coração, porque o nosso ouvido e o nosso coração não está voltado a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, em querer obedecer a Deus. Para que os seus mandamentos não sejam penosos, nós precisamos experimentar este amor, receber este amor que o Pai deu, e assim como Jesus amou, assim como Ele permaneceu no amor do Pai, nós precisamos permanecer neste amor, por meio da comunhão, por meio da sua palavra, por meio da sua intimidade. Ouça, Israel, eu falei antes, o Senhor é o único Senhor, Ele lhe dá as instruções, mas ouça com o coração. E aí, nós vamos entender que obedecer cria e gera intimidade com Deus. É a terceira coisa que nós precisamos entender a respeito disso, as consequências de nos afastarmos, entendermos que precisamos ouvir com o coração antes de sair fazendo, mas quando obedecemos e amamos a Deus de verdade, nós vamos ter intimidade profunda com Ele, e é isso que nós percebemos: como o Pai me amou, assim eu os amei, e permaneci no meu amor, permaneçam no meu amor. Você vai ler João em casa, capítulo 14, 15 e 16, você vai ver a conversa de Jesus dizendo: eu permaneci no Pai, o Pai em mim, eu só produzi, eu só falei aquilo que o Pai mandou eu fazer, eu estava com o Pai, eu quero que vocês conheçam o Pai. Esse é o desejo de Jesus, mostrar o Pai a essas pessoas, aos seus discípulos, a nós. E a pergunta é: você conhece o Pai de verdade? Você tem intimidade com esse Pai de verdade? E quando percebemos este amor, quando amamos alguém, quando andamos com alguém que amamos, o que ela nos pede é prazeroso fazer. Faz isso para mim. Eu faço, meu amor, meu querido. Lembra do seu namoro, quando o namorado ali, hoje é a esposa, né? Na época era namorada, faz isso para mim. Aí tu, não, eu vou fazer. Nada era pesado, porque você amava. E isso, você respeitava, você queria agradar aquela pessoa. E aí nós vamos olhar em João 15, 15, Jesus dizendo isso. A respeito de obedecer gera intimidade. Ele jamais quis que o relacionamento meu e o seu com Ele fosse por imposição, por dor, por obediência, por consequências de que, se você não obedecesse, viria algo contra você, mas para que eu e você pudéssemos conhecer este amor de verdade e ter intimidade com Deus. E aí João escreve assim, Jesus dizendo: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu o tornei conhecido a vocês. O amor de intimidade não esconde, ele mostra, ele apresenta tudo. Jesus, ele mostra o amor do Pai, através da sua ação, do seu ato de entrega, do seu ato de amor na cruz do Calvário. E esses 3 versículos demonstram o amor verdadeiro do Pai, e esses 3 capítulos nos chamam a ter esta intimidade, esta obediência. E este era o desejo do Senhor, que esta intimidade nos levasse a nos tornar parecidos com Ele. É o que Jesus deixou claro: obedeçam,
Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Vocês vão reproduzir este amor, vocês vão viver, vocês vão falar como Ele falou. E no meio desta conversa, no meio Jesus expondo isso, algo acontece, algo se manifesta da boca de Filipe. Filipe queria apenas uma coisa. Durante aquela ceia ele disse: Senhor, no capítulo 14, 9, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eu quero ver Deus, eu quero ver a figura do Pai. O Senhor tem falado deste Pai, o Senhor tem ensinado que nós precisamos. E aí Jesus vai dizer: mas como, Filipe? Continuando, olha para mim, eu estou andando com vocês há tanto tempo, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim enquanto digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Ou seja, Filipe, identifique em mim o amor do Pai. Eu tenho expressado o amor do Pai, eu ando em intimidade com Ele, e isso é para vocês também. Porque como o amor do Pai permanece em mim, o meu amor permanecerá em vocês, é o que Ele está dizendo. Ande comigo, viva em intimidade comigo, e você vai experimentar este amor de Deus. Precisamos então conhecer Jesus mais perto, andar com Jesus mais perto. E como conhecemos a Ele? Por meio da prática de oração, de comunhão, de tudo que fizemos, colocamos diante do Senhor. Pense no seu dia a dia. Eu fiquei pensando: Senhor, será que eu estou andando, será que eu estou desejando o Senhor como meu Pai? Daí eu penso, quando eu saio de manhã, eu digo: Senhor, conduza-me aonde eu vou andar, quem eu vou visitar, com quem eu vou falar, guarda a minha vida. Será que eu estou entregando tudo? Opa, eu estou colocando diante do Senhor, eu estou chamando o Senhor para andar comigo. Senhor, quando eu estiver naquele lugar, falando com aquela pessoa, agindo desse jeito, ou quando acontece algo que eu não espero, Senhor, me ajuda nesse. Se eu estou vivendo assim, eu estou buscando ter comunhão, intimidade, e assim vamos ouvir a voz de Deus, e assim vamos poder expressar e viver o amor do Senhor, manifestar este amor. Agora pense em você só busca Deus quando? Em todo tempo, em todo dia, em todas as circunstâncias? Ou é apenas no domingo, onde você abre a Bíblia, ou talvez na célula, pontuais? Não, você precisa de Deus todos os dias, você foi chamado a andar em intimidade, e essa intimidade cria e gera em nós dependência e obediência, cria em nós desejo de agradar a Deus, satisfazer a sua vontade, de permanecer no seu amor. Nós precisamos viver este amor. Lá no Salmo 25, versículo 14, na versão viva, diz assim: o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que Ele fez com Ele. É isso que Jesus está dizendo aqui, o que o salmista escreveu lá. Nós precisamos andar em respeito, amor e obediência ao Senhor, e Ele nos faz conhecer a sua vontade, o seu desejo. O Senhor vai nos mostrar o caminho. Se nós não formos amigos íntimos do Senhor, nós não vamos poder experimentar este amor de fato e de verdade. O prazer de Deus é gerar a sua vida em nós, é que o amor de Deus permaneça em nós, que o amor de Deus possa ser manifestado através de nós, e é pela obediência que gera intimidade que nós vamos viver isso. Deus nos chamou para sermos amigos e praticantes da sua obra. Deus nos chamou para mostrarmos o amor do Pai a todas as pessoas. Jesus quer que eu e você possamos ser pequenos cristos, poder levarmos o amor do Senhor a esta terra, porque nós andamos em intimidade, em honra e gratidão. E aí vem o versículo 12: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Aquele que crê em mim
está em mim e vive comigo, ou seja, está em intimidade comigo, fará coisas maiores. O desejo do Senhor não é apenas este relacionamento que é tão bom pai e filho, mas é ensinar e dizer o seguinte: você, como cria o seu filho, é que ele cresça, que ele prospere, que ele desenvolva, que ele tenha sucesso na vida, que ele conquiste, que ele seja bem sucedido, não é verdade? Deus quer que eu e você também sejamos bem sucedidos, mas que permanecemos no seu amor para expressar o amor dele a este mundo, a cada dia que vivemos, a cada dia que estamos nesta terra. Nós precisamos experimentar e expressar o amor de Deus, a intimidade gerada por causa do amor do Pai no Senhor e do Senhor em nós, nos levará a esta vida de obediência. Obediência que não vai ser um peso, obediência que vai ser um prazer para mim e para você. Amém, queridos? Quero te convidar a você se colocar de pé agora, para nós orarmos a respeito desta palavra. Obedecer gera intimidade. Por isso, não se afaste do amor do Senhor. Quando você se afasta, você vai perdendo a referência de como expressar este amor de verdade. E você acaba errando, tropeçando. E você acha que está cumprindo e agradando a Deus, mas está fazendo do seu jeito. E quando você não escuta e não tem o coração inclinado ao Senhor, você não consegue viver esta intimidade profunda para aqueles que amam e desejam estar com o Senhor dia a dia, de ter esse relacionamento profundo, de expressar o amor do Senhor através de você. Deus nos chamou para que Cristo fosse gerado no meu e no seu coração, para que o amor do Pai que é derramado no Filho fosse derramado em nós e que nós pudéssemos derramar naqueles a quem o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Feche os teus olhos e peça para que este amor de Deus seja renovado dentro de você. Deus nos chamou a renovar esta aliança. Lembre-se que disse o salmista: o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que Ele fez com eles. É isso que Deus deseja para mim e para você nesta noite. Tenha o seu tempo de oração e de ser verdadeiro com o Senhor, e de dizer o quanto você o ama, e de quanto você quer estar perto do Senhor, e de quanto que você quer dizer: Senhor, eu não quero te obedecer apenas por obedecer, mas porque eu amo a Tua palavra, porque eu amo, Deus, ser como Tu. Enquanto você está orando, essa canção vai sendo tocada. Seja verdadeiro com o Senhor, porque nós queremos nos preparar também para este momento da ceia, logo depois, em nome de Jesus. Eu quero ser como criança e te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Posso viver longe do
teus braços de amor, abraça-me, 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 Senhor, com os teus braços de amor. queremos poder sentir este amor do Senhor, nos envolvendo, nos abraçando. Por isso, perdoa, Senhor, quando nos afastamos e quando fazemos as coisas simplesmente por fazer, por lei, e esquecemos de que existe o amor, a direção do Pai por trás disso. O amor do Senhor, ele é derramado em nossos corações. O amor do Senhor quer gerar em nós vida, a fim, Deus, de manifestar isto ao mundo, a fim de realizar as mesmas obras que o Senhor realizou e fez. Mas, Senhor Jesus Cristo, queremos viver esta vida de amor e obediência, para poder expressar aquilo que Jesus mesmo disse, que estava voltando ao Senhor. Nós queremos viver este amor aqui nesta terra, conhecer esse amor aqui, para um dia de fato vermos e podermos te abraçar de fato e de verdade, de sentir, Deus, a tua pele, o teu rosto, Deus, de sentir, Deus, isso de forma real e verdadeira, o dia do encontro com o Senhor nos céus. Que o nosso amor, que a nossa obediência agrade ao Senhor e nos leve a este dia, mas não só a nós, que a partir de nós possamos manifestar este amor nesta terra, o verdadeiro amor do Pai, o amor que se esvaziou, que se entregou, que amou até o fim, o amor, Deus, que não mediu esforços, o amor que custou a vida de um filho. Este é o amor do Pai derramado para conosco. Por isso nós queremos te agradecer e te pedir, nos leva de volta a vivermos e a experimentarmos este amor, o primeiro amor, para que possamos andar e viver uma intimidade profunda. Gera isso no coração de cada um de nós aqui esta noite, nos dá esta consciência e essa disposição de voltarmos e de vivermos junto a Ti. Obrigado, Espírito Santo, obrigado porque Tu estás aqui hoje, derramando, nos ensinando e nos mostrando o amor do Pai. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obedecer é um sinal de amor. Por isso, se você está fazendo isso com alegria no seu coração, não tem sido penoso, você está fazendo isso com amor. Amém? Eu quero convidar os irmãos que vão estar nos ajudando aqui na ceia do Senhor a estar subindo aqui. Esse momento tão emblemático da ceia, onde Jesus apresenta o amor do Pai, e Ele apresenta para os seus filhos, os filhos do Pai, os seus discípulos. E o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é o momento aonde nós podemos recordar, relembrar daquilo que Jesus Cristo fez por nós. A ceia tem esse objetivo de lembrarmos da entrega, do envio do Pai, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para se tornar aquilo que diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará aonde? Ao Pai, se não for por mim. Jesus constrói este caminho, Jesus mostra, Ele é o caminho. Por isso, o caminho é para os discípulos, aqueles que amam o Senhor, e nós queremos recordar isso. O amor que nos leva ao Pai é por meio de Jesus Cristo, é por meio da sua morte, é por meio do seu sacrifício, que tem o poder de redimir os nossos pecados e apagar os nossos pecados.
E aí a pergunta é: quem pode participar da ceia do Senhor? A ceia é para os seus discípulos. A ceia é para aqueles que confessam Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e que andam com Ele. Não é se você já viveu, experimentou o batismo ou não, se você fez aquela ou aquela outra regra, é importante, mas se você creu e você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você se tornou discípulo. A ceia é para você que confessa Jesus, que entregou a sua vida por você. E o que a ceia faz em nossos corações neste momento? Ela renova a aliança, ela nos traz de novo a firmeza de dizer que por meio do corpo, ou seja do pão, por meio do sangue, ou seja por meio do vinho, por meio do suco de uva, é que nós estamos aliançados, que nós temos esperança de que nós podemos permanecer, de que nós podemos avançar e estar nele. Não é por nós, pelo nosso sacrifício e nossas obras, mas é por causa do amor dele, porque ele se ofereceu, porque a aliança partiu dele, não de nós, mas nós queremos renovar esta aliança por meio do seu corpo e do seu sangue. Amém? Se você confessou os seus pecados e entendeu, entregou diante do Senhor, você é apto a viver este momento, porque na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças ao Senhor, ele partiu: este é o meu corpo que é dado em favor de vós, comei dele todos em memória de mim. Após haver ceado, ele tomou o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês para a remissão de pecados, bebei dele todos. É isso que Jesus ordenou para mim e para você. Participe do pão e do sangue, do pão e do suco, do corpo e do sangue do Senhor, para que você tenha vida e vida em abundância na sua vida. Amém, queridos? Agora os irmãos vão estar distribuindo os elementos da ceia, e você vai pegando, e vai segurando, e vai agradecendo ao Senhor, vai orando, sendo grato pela obra do Senhor, pelo sacrifício do Senhor, por mim e por você, por mim e por você. E depois vamos estar orando juntos, para comermos do pão e bebermos do fruto da videira juntos, em nome de Jesus. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim ele condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Se permanecermos em Cristo, somos nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Pai, nós te agradecemos, porque tudo se fez novo em Ti. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Por isso nós oramos agora e pedimos que esta aliança seja renovada em nós. Oramos e consagramos a Ti, Deus, o pão e o suco, como corpo e sangue do Senhor, para vivermos uma nova vida e permanecermos na esperança do Teu amor e da Tua redenção. Assim queremos comer em ações de graças, assim queremos beber em ações de graças, por causa do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Receba o corpo do Teu Senhor. Receba o sangue do Teu Senhor. Mais uma vez, esse momento é um momento de alegria. Adore a Deus, glorifique a Ele, porque o amor de Deus permanece em você, amém? Deus te amou e te amou até o fim. Permaneça no amor do Senhor, amém? Quem quer sair para uma semana abençoada, amém? Se você que é pai, está com a sua família aqui, tem a oportunidade de estar junto orando, faça isso agora em nome de Jesus Cristo. E mais uma vez, parabéns aos pais, que Deus abençoe a todos, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, por mais um culto, por mais um momento onde a Tua palavra se renovou dentro de nós. Que a Tua presença esteja com cada homem, com cada mulher, com cada família aqui, Senhor Deus. Nos leva a vivermos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, que Deus te abençoe, amém. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah.